Você está diante de um laudo de exame de mama que está escrito mama densa. E agora, o que isso significa? Eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgião oncológico com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas. E hoje eu quero falar sobre o que é mama densa. O que isso significa? Aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama? Eu devo me preocupar? Vamos lá! Mama densa é um achado de exame de imagem. Então, no resultado do seu exame de mama vai dizer qual é a característica da sua mama. E a densidade mamária é uma característica do exame. Então, uma mamografia, por exemplo, vai nos dizer o padrão daquela mama, se aquela mama é heterogeneamente densa ou não densa. Aproximadamente 40% das mulheres têm mama densa. O exame clínico da mama já nos dá uma boa estimativa se aquela mama é uma mama densa. Nós especialistas, quando examinamos, percebemos que aquela mama é mais firme, mais durinha, e a gente sabe que provavelmente aquela é uma mama densa. Mas é através do exame de imagem, principalmente a mamografia, que a gente vai ter um percentual e conseguir realmente classificar o padrão daquela mama. A mama é formada por tecido glandular, que é a glândula mamária propriamente dita, e os tecidos ao redor, que é a gordura. Em uma mamografia, por exemplo, a área branca é a área que corresponde à glândula mamária e a área preta é a que corresponde à gordura. Radiograficamente, ou seja, através da mamografia, a gente consegue graduar o quão densa é uma mama. Chamamos de densidade padrão A, B, C e D, que proporcionalmente está diretamente relacionado ao aumento da densidade. A mama padrão A é a mama predominantemente gordurosa, em que a composição da mama tem mais de 75% de gordura, ou seja, pouca glândula proporcional. A mama padrão B é a mama parcialmente gordurosa, que corresponde a um percentual de gordura naquela mama que varia entre 25% a 50%. A mama padrão C, entrando para o grupo das mamas densas, é a mama heterogeneamente densa, que tem uma proporção de glândula maior de 50%, porém menor de 75%, mas predomina o tecido glandular. E a mama densa propriamente dita é o padrão D, que é a mama extremamente densa, em que a proporção de glândula é maior de 75% em relação à gordura. Portanto, essa mama é que entra para o padrão de mama densa propriamente dita. Não se sabe ao certo porque algumas mulheres têm mais tecido glandular do que outras, mas existem algumas características que estão mais relacionadas a mulheres que têm mamas densas. Entre elas, a mulher jovem, que normalmente tem mama mais densa, não é uma regra absoluta, mas nas mulheres jovens, normalmente a gente tem um percentual de glândula maior do que de gordura, mas não é regra. Mulheres com IMC mais baixo, ou seja, mulheres bem magras, com baixo percentual de gordura, costumam ter uma proporção de glândula também maior do que a proporção de gordura. E também mulheres que estão na menopausa fazendo terapia de reposição hormonal, existe uma tendência nessas mulheres de ter mais glândula e menos gordura. Tá, a gente tá falando de densidade mamária, mas por que é importante a gente falar desse assunto e qual a relevância desse dado dentro do consultório diante do especialista? Primeiro, mama densa é um fator de risco independente na mulher na pós-menopausa para desenvolvimento de câncer de mama. Então, na mulher que já chegou na menopausa, é um fator de risco ter mama densa. Mas esse risco também existe na mulher na pré-menopausa. Uma meta-análise que avaliou o risco relativo entre mulheres que não têm mama densa com mulheres que têm mama densa extrema, essa diferença pode ser até 5 vezes maior o risco de ter câncer de mama nessas mulheres com mama extremamente densa. O segundo motivo que é importante a gente saber que uma mulher tem mama densa é porque a mama densa pode ser um motivo para diminuir a sensibilidade da mamografia no rastreio, ou seja, a mama densa pode esconder novos nódulos e novas áreas suspeitas. Por isso a importância do seu especialista saber que você tem mama densa e individualizar o rastreio para você. E bem nesse assunto, o terceiro ponto importante é dizer que apesar de algumas mulheres terem mamas densas, e nós falamos aqui que aproximadamente 40% das mulheres vão ter mamas densas, isso não exclui a necessidade de fazer mamografia nessas mulheres também. A mamografia é para todas as mulheres, mesmo com mama densa. É importante que o seu especialista saiba individualizar o seu caso e entender que em mulheres com mamas densas, provavelmente a gente vai ter que adicionar ultrassom ou ecografia mamária e, em alguns casos, a ressonância magnética da mama.
Mulheres com mamas densas têm um risco 2 vezes maior de desenvolver câncer de mama do que a população geral. E como eu falei para vocês anteriormente, esse risco pode chegar até 5 vezes mais chance de desenvolver um câncer de mama numa mama densa do que naquelas mulheres que têm a mama bem lipossubstituída, aquela mama bem gordurosa. Mas é importante que a gente diga que a densidade mamária é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, assim como outros fatores que nós já falamos por aqui. Se você não sabe sobre fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama, clica nesse link do card em que você pode voltar e rever quais são os principais fatores de risco. Mas a densidade mamária, então, é mais um fator de risco. Esse, é claro, que é um fator de risco não modificável, aquele que a gente não consegue mudar. Mas ele é tão importante, a densidade mamária, quanto outros fatores que você pode sim modificar, como hábitos de vida, atividade física, não ingesta de álcool. Então isso não é para dar medo nas pacientes e nas mulheres que estão assistindo esse vídeo. A densidade mamária é mais uma informação para o seu especialista, para melhorar o cuidado individualizado para você. E aí, você sabia a diferença da densidade mamária? Escreve aqui nos comentários para mim a sua dúvida, não deixa de me seguir lá no Instagram também, em que eu abro toda segunda-feira a caixinha de dúvida. E cuide-se!